Então, pessoal, o que todos nós temíamos finalmente aconteceu. O arcabouço fiscal do governo Lula, parido por Lula e Fernando Haddad, finalmente foi aprovado no Congresso Nacional, quase aos 45 do segundo tempo, mas foi aprovado. A gente já sabia que isso iria acontecer, tínhamos aquela torcida, aquela esperança de que a coisa não fosse para frente, mas de fato a Câmara dos Deputados fez a votação final a respeito do novo arcabouço fiscal do governo Lula e enterrou de vez o teto de gastos, que durou aí um punhado de anos apenas, e agora estamos nessa nova situação. Vamos dar uma olhada então em como foi essa votação aí, no que mudou e tentar entender mais ou menos quais serão as regras aqui a serem adotadas pelo governo federal a partir de agora em matéria de orçamento, em matéria fiscal, né? Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador aqui do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Então, o que aconteceu aqui com esse arcabouço fiscal? Ele vinha sendo votado já há algum tempo, aí foi apresentado pelo governo federal lá atrás, passou pela Câmara dos Deputados, algumas alterações e tudo mais, foi para o Senado na sequência, lá houve algumas alterações, algumas modificações. Então isso aí voltou para a Câmara dos Deputados na sequência para ter uma terceira apreciação e uma votação que por fim aprovou o texto final aí, com acolhimento em parte das mudanças feitas pelo Senado, algumas foram rejeitadas, mas o texto final lá na Câmara dos Deputados foi aprovado por 379 votos a favor e 64 votos contrários, né? A gente tinha esperança de que isso aqui não passasse, isso aqui não fosse aprovado. Uma esperança muito pequena, mas a gente acreditou aí que talvez pudesse de fato não ser aprovado e aí continuarmos tendo o teto de gastos que, convenhamos, limitaria muito a ação destrutiva do governo Lula. Quanto menos o Lula puder fazer para prejudicar o nosso país, melhor, né? Infelizmente, a gente também já imaginava que a coisa iria caminhar para esse lado aqui, porque o arcabouço fiscal é bom para todo mundo da área política, né? Tanto para o presidente da República quanto para o pessoal do Congresso Nacional também. Então por isso que eles aprovaram no final das contas. Então a gente meio que sabia que a coisa ia ser aprovada, só faltava ter a dimensão do estrago, né? Se eles iam acolher integralmente o texto do Lula ou se iam mudar alguma coisa ou se iam piorar a situação, né? Mas que ia ser aprovada a gente meio que tinha certeza. Havia aquele fiapo de esperança, mas a coisa estava meio encaminhada e a gente imaginava também que o Congresso Nacional iria cozinhar isso aí até o final do prazo possível, né? O prazo aí, no caso, é o final deste mês de agosto. Hoje é dia 22, dia da aprovação desse texto aqui, dia que estou gravando este vídeo. E o governo federal tem até o final deste mês aqui para apresentar o seu orçamento para o Congresso Nacional. Então, o governo contava com esse arcabouço sendo aprovado para que o orçamento ali pudesse ser colocado para o Congresso Nacional da forma que melhor agradasse o Lula e o seu governo. Então, o Congresso ficou enrolando isso aí para ver aquela liberação marota de emendas, uma enxurrada de emendas que foram liberadas para facilitar a aprovação disso aqui. Então, o Congresso deu aquela cozinhada legal para que o Lula ficasse imprensado contra a parede e tivesse que abrir as torneiras das emendas de uma vez, né? Na época do Bolsonaro falavam que isso aí era o mensalão 2.0. Agora, na época do governo Lula, é uma coisa totalmente diferente, totalmente republicana, né? Vai vendo. Mas então aqui houve algumas mudanças. Por exemplo, rejeitaram aqui a possibilidade que havia sido aprovada lá no Senado também e que foi massacrado no Congresso Nacional. Isso é bom, é uma boa coisa no final das contas, porque era uma coisa péssima a ser votada, um item muito ruim. Você pode ver aqui que 423 deputados votaram pela rejeição e 19 votaram pela aprovação disso aí, que seria uma manobra para permitir aí até 40 bilhões de reais a mais de gasto para o ano que vem, porém um gasto que deveria ser liberado, aprovado pelo Congresso Nacional, né? São despesas condicionadas, é isso aí, é a nomenclatura que eles iriam usar, mas isso acabou sendo rejeitado, ficando de fora da situação aí do arcabouço fiscal aprovado. Qual que é a regra do arcabouço aqui? Lá atrás eu fiz um vídeo quando o governo federal apresentou isso para o Congresso Nacional, explicando mais ou menos as regras que são muito confusas, propositalmente confusas, diga-se de passagem, né? Mas a questão aqui, o ponto fulcral da história, é o crescimento das despesas, que é o grande problema do teto de gastos
problema entre aspas, né? Problema para o Lula e para o Fernando Haddad. O teto de gastos atual limita o crescimento dos gastos públicos à inflação, né? Então, se a inflação subiu, sei lá, 4% no ano, o gasto público só pode subir isso aí para acompanhar a defasagem da inflação, não pode ter um crescimento real. A ideia é controlar o aumento do Estado, impedir que o Estado crescesse de forma deliberada acima aí da correção da inflação, se tornasse mais inchado, portanto. O teto de gastos colocou um limite definitivo nos gastos públicos. Daqui eles não podem passar mais, chegaram no seu limite, vai apenas ser reajustado, né? Porém, é claro que o governo Lula não ia conseguir conviver com isso aí, um orçamento controlado. Então eles criaram esse arcabouço fiscal, que nada mais é do que uma manobra para conseguir gastar mais e aumentar os gastos públicos ao longo do tempo. De que forma? Bem, existe uma regra aqui um pouco complicada, mas que permite algum grau de crescimento da despesa pública ao longo do ano acima da inflação, né? Que ela pode ser corrigida pela inflação, isso vai ser mantido. Porém, ela não poderá crescer mais de 2,5% ao ano e menos de 0,6%, ou seja, vai crescer, está determinado que vai haver um crescimento da despesa pública, mas ele está limitado a 2,5% ao ano de crescimento real, sendo que esse valor aqui vai depender também do crescimento das receitas primárias. Se as contas do governo estiverem ok, as receitas estiverem dentro do previsto, a meta estiver sendo cumprida, o crescimento de gastos aqui vai ser limitado até 70% do crescimento das receitas primárias. Então, se as receitas cresceram 1% em relação ao ano anterior, as despesas aí, os gastos poderão crescer 0,7% com base nesse valor aí, levando-se em conta que esse crescimento de 0,7 está dentro desses limites aqui, mínimo de 0,6 e máximo de 2,5. Agora, por exemplo, se a receita subir 5%, 70% disso aqui é 3,5% de crescimento das despesas. Está fora desse limite, então teria que ficar restrito a 2,5% de crescimento real. Sendo que, se o resultado aí primário ficar abaixo da meta, esse limite de 70% aqui vai cair para 50%. Então, na prática, isso significa que se o governo conseguir se manter dentro da meta, que eu acho pouco provável em se tratando do governo Lula, ele vai poder torrar mais dinheiro. O pessoal do G1 cinicamente diz aí que o governo vai poder investir mais recursos em infraestrutura ou programas sociais. Vai poder torrar dinheiro, essa aqui é a verdade. E aí o Senado tinha colocado umas jabuticabas aqui que foram aprovadas pela Câmara dos Deputados, né, a saber, a retirada desse limite de gastos, dessas despesas aí do governo federal, o Fundo Constitucional do Distrito Federal e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, né, que é o Fundeb. Então, esses dois itens estão fora aí do arcabouço fiscal, portanto, podem ser aumentados sem impactar aqui nas despesas do governo no orçamento que está restrito pelo arcabouço fiscal, passe livre para gastar bastante nessas duas áreas aqui. Já outros itens, por exemplo, um que previa aqui que as despesas com ciência, tecnologia e inovação ficariam fora desse novo arcabouço fiscal aí, não seriam consideradas, foram retiradas também. Porque se for colocar tudo isso aí que o pessoal quer colocar como isenção, como exceções à regra, não vai ter regra nenhuma, só vai ter exceções no final das contas, né? Agora, de forma geral, mesmo que ainda alguns problemas tenham sido atenuados, isso aqui é uma péssima notícia para o Brasil, porque isso dá uma certa carta branca para o governo Lula para que ele continue gastando de forma indefinida sem qualquer tipo de responsabilidade, né? É exatamente o que o Lula gostaria, o que ele esperaria, e eu tenho certeza que esse resultado aqui foi muito agradável para ele no final das contas. Se foi agradável para o governo Lula, foi péssimo para o Brasil. Esse aqui é aquele tipo de cenário em que o governo federal pede ao Congresso Nacional 10, querendo receber 5. Para mim, isso aqui é um arcabouço fiscal que o Lula pediu 10 e chegou para ele 7, talvez 8. Ele deve estar rindo de orelha a orelha nessa história. Nos próximos dias, ele vai enviar o seu orçamento para a Câmara dos Deputados, prevendo déficit fiscal para este ano, zerar o déficit no ano que vem. Provavelmente não vai acontecer, uma coisa totalmente irrealista, mas com esse novo arcabouço fiscal aqui, as chances do Lula ser processado pelo Congresso Nacional por conta de crimes de responsabilidade fiscal ficam mais distantes. O impeachment do Lula, por esse motivo, se torna mais difícil de acontecer a partir da vigência desse arcabouço fiscal. Foi aprovado no Congresso Nacional, agora vai para a sanção do Lula,
que obviamente vai rabiscar o papel o mais rápido possível, porque isso aqui é de total interesse dele. Mas o que você achou dessa história? Você está empolgado com o futuro do Brasil agora? Você acha que a Bolsa de Valores vai reagir bem a esse cenário? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.